Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que é Miro do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje, dia 7 de outubro de 2020, a gente vai começando o nosso sexto podcast. E eu gostaria de hoje continuar com vocês falando a respeito um pouquinho que a gente começou ontem. Ontem eu falei a respeito de uma passagem da Bíblia. Citei Lucas 16:9 como sendo a história do rico e Lázaro, o rico e o mendigo. Mas eu estava equivocado. O versículo certo é Lucas 16:19. Tá? Então eu quero ler essa história hoje com vocês. A gente debater um pouquinho sobre esse assunto de salvação que Deus colocou hoje no meu coração para falar para vocês. Amém? Então diz assim a palavra, Lucas 16:19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. É forte essa palavra. Essa palavra foi Jesus que contou. E a gente pode ver aqui claramente que o rico, ele viveu uma vida boa, ele vivia em ostentação, ele tinha riqueza material, né? Ele tinha bens, ele tinha uma vida boa, porém ele não tinha o mais importante, né? Ele não tinha um relacionamento com Deus, e nem misericórdia ele não tinha, porque Lázaro vivia à porta dele, né? E a palavra diz que ele desejava alimentar-se até das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, ele catava os restos, né? O que sobrava da casa do rico era do que ele se alimentava. E a palavra também diz que ele era coberto de feridas, né? Ele era maltrapilho, ele era maltratado, não tinha casa, sabe? Todo o conforto, tudo que o rico tinha era o contrário para Lázaro. Lázaro sofreu muito em vida, né? Porém, Lázaro ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento estreito com Deus. E a palavra ela é clara quando diz no versículo 13: No inferno, estando em tormentos.
né? E dizendo também, me refresque a língua porque estou atormentado neste fogo. Então é o que eu falava ontem, irmãos, que o inferno ele é real, ele existe e, e muitas pessoas elas estão brincando, né, com a sua salvação. Elas estão brincando porque elas pensam que isso não existe e que essa vida terrena aqui é que é o inferno. Aqui não é o inferno, irmão. Aqui não é, acredite. Acredite, o inferno ele é muito pior do que isso que vocês estão vendo, tá? Então não queira passar por isso. Não queira passar por isso. Abra seus olhos enquanto há tempo. E aqui a palavra também diz, Jesus é enfático quando diz que há um grande abismo entre nós e vocês, ou seja, entre o céu e o inferno. É um abismo tão grande, é um espaço tão grande, é um bloqueio tão grande que quem quer passar de um lado para o outro não consegue, não pode mais. Não tem como mais. A lei de Deus ela não permite, né? Você tem todo o tempo da sua vida terrena para você entender isso. Depois não é mais possível. E ele até pediu para que mandasse Lázaro à casa dos irmãos dele, para que ele desse testemunho, para que eles não fossem para lá, né? E Abraão disse, ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, ele tem a palavra. Então hoje você tem essa palavra, você está recebendo essa palavra. Então se você está recebendo essa palavra hoje, creia nessa palavra, né? Que ela possa encontrar um terreno fértil no teu coração, essa semente que eu estou te lançando, que é a semente da palavra, e que ela possa gerar frutos, frutos de arrependimento, frutos de que você abra o teu coração para Deus e reconheça finalmente Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém? E ainda, Jesus é mais enfático ainda quando diz que ele fala para Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. E Abraão disse, eles não escutam Moisés e os profetas, ou seja, eles não ouvem a palavra. Mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não irão se convencer, ou seja, Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E mesmo assim, muitos ainda não se convenceram. Então, procure se convencer, procure conhecer a palavra, procure buscar o conhecimento. A palavra diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Amém? Eu vou citar mais alguns versículos aqui como referência para vocês, se quiserem lerem depois, poder abordar um pouco mais esse assunto sobre salvação. Em Romanos 10, 9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, nós precisamos confessar com a nossa boca, para o inferno todo ouvir de que nós reconhecemos Jesus, que ele morreu e ressuscitou por nós, e nós seremos salvos. E o versículo mais lindo da Bíblia, né? O versículo onde resume todo o plano de salvação de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Olha que versículo lindo. Ele nos amou de tal jeito que deu o seu único filho, primeiro e único filho, para que todos que crerem em Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. É lindo isso, né? E Marcos 16,16 fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui está dizendo bem claro a palavra condenação. Deus ele não vai te punir, irmão, ele não quer isso para você, porém a palavra é bem clara que aquele que não crer será condenado.
já está condenado aquele que não crê em Jesus. Já está condenado aquele que rejeita a Deus, aquele que não busca ter o conhecimento da palavra e do plano de salvação. Entendeu? A salvação ela é simples, porém você precisa ter o conhecimento da verdade. João 8,32 diz: conheceis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade para se libertar do poder do príncipe deste mundo, que é Satanás, que comanda este mundo onde a gente vivemos, esse mundo terreno. João 10,9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por Jesus. Então é só ele, é o único caminho, ele é o único, não há outro, tá? Você não vai encontrar salvação em nenhuma outra figura, em nenhum outro espírito, em nenhum outro elemento, sabe? Não existe. Atos 2:21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e todo aquele que invocar, todo aquele, não é alguns, é todo aquele. Então, se você quer a sua salvação, invoque o nome do Senhor, busque a Ele, e você será salvo. E Atos 16:31 é lindo também quando diz: eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Ou seja, tem salvação não só para você, tem salvação para você e tem salvação para sua casa também. E Deus ele não se limita a nos alcançar, ele não se limita a somente salvar um da nossa casa. Ele, através de nós somos instrumentos na mão de Deus para que outras pessoas, outras almas sejam alcançadas, para que outros sejam salvos. Aí isso complementa, irmãos, o que a gente estava falando ontem da batalha espiritual, da guerra espiritual que nós travamos. Vocês acham que o inimigo ele fica satisfeito quando alguém está pregando a verdade, quando alguém está pregando a palavra? Claro que não. Claro que o inimigo se levanta para tentar parar, mas a palavra é bem clara quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, irmãos, seja você também parte da igreja, a igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor? Somos nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos os membros, cada um no seu quadrado, cada um no seu chamado. Uns para pregar, outros para evangelizar, outros para louvar ao Senhor, outros para servir. Assim diz a palavra. Então que nós possamos primeiramente buscar a nossa salvação, e creia, a salvação ela é primeiramente individual. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Nada mais, não mais ninguém. Entra no teu secreto, se derrama aos pés dele, coloca todo o arrependimento que você tiver, tudo que você tiver feito, lança nos pés dele, porque ele é fiel para te perdoar e para te renovar. E a partir desse momento que isso acontecer, ele não se lembra mais dos teus pecados. Ele já te perdoou, ele já lançou todos os teus pecados no mar do esquecimento. Então, sem mais sofrimento, sem mais dor, sem mais culpa. E aí, a partir de hoje em diante, tudo aquilo que o inimigo fala a teu respeito, tudo que ele tentar voltar com o teu passado, com tudo aquilo que você fez, ele não tem mais legalidade alguma sobre isso. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por essa pessoa que está me escutando agora, Deus. Pai, visita, Senhor, agora com teu Espírito Santo, Senhor. Dá discernimento dessa palavra, Deus. Faz com que seja o coração dela neste momento seja terra fértil, Pai. Seja terra fértil, para que ela possa receber esta palavra e frutificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que ela tenha entendimento, Senhor, do teu plano de salvação, Pai. Que é simples, Pai, mas simples, mas poderoso, Deus. Que ela saiba
que através do sacrifício de Jesus, que é um sacrifício suficiente, desde que ele aconteceu para todo sempre, pelos séculos dos séculos, ele será suficiente para salvar todo aquele que crê, Deus. Todo aquele que crê. E que esse projeto, esse plano, Senhor, faz com que nós tenhamos um relacionamento lindo, intenso, maravilhoso contigo. Nós caminhamos todos os dias contigo, na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que vive conosco todos os dias, que nos direciona, que nos corrige, que nos motiva, que nos dá força, Deus. Pai, dá ordem aos teus anjos a respeito dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Liberta, Senhor. Quebra as correntes, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Limpa, Senhor, toda a sujeira que está dentro da casa dela, dentro do ambiente, Pai. Tira, Senhor, quebra, Senhor, a ação do inimigo, Pai, para que ela realmente consiga enxergar, consiga ouvir a Tua palavra, consiga ver, entender a verdade, Pai. A verdade, Pai, que é Jesus, Pai. Jesus, somente Jesus, Deus. Que ela não possa vir a buscar outros subterfúgios, Deus, para encontrar salvação, porque não há, Deus, não há, Senhor. A tua palavra é bem clara, Senhor, não há outro caminho, Deus. Só há um único caminho, um único Deus, Senhor. Tu és um Deus triuno, Senhor. Um Deus de três faces, Pai, Filho e Espírito Santo. E é nisso que nós cremos, Senhor, e é isso que nós cremos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, e leva a tua paz que excede todo entendimento para essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Que ela possa ter um dia abençoado e que principalmente ela possa ter a sua salvação a partir de agora, ela seja justificada pela fé, Deus. Justificada pela fé, lavada pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém e amém. Irmão, obrigado por você ter ficado até aqui, ouvido esse podcast até o final. Não deixe de curtir, de compartilhar com outras pessoas que estejam precisando, ansiando para ouvir a palavra de Deus e para terem uma vida transformada, para terem uma vida livre, para terem uma vida próspera, uma vida abençoada pelo nosso Deus. Amém? Eu conto com a ajuda de vocês para pregar o Evangelho do Senhor. Obrigado, irmãos. Graça e paz.